Irmãos, nós estamos vivendo dias complicados no que diz respeito à perda de referência, ou perda de referências, no que diz respeito às lideranças espirituais na igreja, pastores, líderes. A coisa está esquisita. Que aquilo que até então para o pastor que qualificava, então, o que identificava o pastor era o seu chamado. Era a convicção de uma vocação, de um chamado que vem da parte de Deus. Isso, então, trazia consigo, ou traz consigo, todas as responsabilidades naturais que advêm desse chamamento divino, que vocaciona o pastor, o líder espiritual da igreja, para desempenhar suas funções. E isso tem perdido o foco. Muitos pastores, eles perdem de vista o propósito do seu chamado, porque as pessoas a quem eles pastoreiam ou dirigem acabam também requerendo do líder aquilo que ele não pode dar, então ele acaba se desviando das bases do seu chamado e fica a igreja dirigida por um gerente, por um gestor de pessoas, super bem intencionado, com uma influência espiritual importante. Mas isso é diferente de um pastoreio, de uma liderança, fruto de um chamado, de uma vocação, uma capacitação divina para tal. Mas a coisa é de mão dupla. Muitos líderes acabam se conformando à necessidade de um público, não de pecadores arrependidos, mas de consumidores, como eu tenho dito nos últimos encontros nossos. Às vezes as pessoas se juntam na igreja porque gostam do ambiente, se sentem bem quando estão lá. Outros vão, aí o pastor vai e acaba mantendo aquele ambiente legal, não o ambiente de pecadores arrependidos, clamando pela palavra, pela graça do Senhor, pela influência do Espírito Santo, me convencendo do meu pecado a cada dia e me conformando à imagem de Cristo, mas acabamos, ou muitos acabam, gerenciando apenas crises, mantendo o ambiente favorável, porque as pessoas estão indo para a igreja porque é um ambiente legal. Outros porque a música é animada, até edificante, pelos aspectos de boa letra, talvez, de música bem tocada, a gente se sente empolgado, mas sabemos que não pode ser só isso. Outros gostam do jeito animado ou bom humor do pastor, das piadas que o pastor conta, e vão lá para ouvir um pouco das animações do pastor. Outros gostam das muitas atividades que a igreja tem, eventos, compromissos, tal. Outros vão por isso. Outros vão simplesmente porque lá tem amigos. Tem pessoas que a gente gosta de estar juntos e não tem pecado nisso. Mas se esse é o motivo do nosso ajuntamento, tem problema nisso. A questão é que as pessoas acabam não dando a devida importância àquilo que o pastor está ensinando, ou o pastor começa a perceber que ensinar as Escrituras não está adiantando para um público que não está indo à igreja por causa disso, e muda o caráter do seu chamado, do seu pastoreio. Isso é grave. Grave e absurdamente contemporâneo dos nossos dias. Vive-se isso em muitos grupos evangélicos, ou pelo menos se identificam como evangélicos. Isso é um drama. Porque Malaquias capítulo 2, dos versos 1 a 9, nós vemos uma fortíssima confrontação
que Deus faz através do profeta Malaquias aos sacerdotes dos seus dias, lá, dos dias de Malaquias, que vai, sem dúvida alguma, estabelecer critérios importantes ao repreender aqueles sacerdotes, estabelece padrões e critérios para nós agora, para os líderes, pastores, que cuidam do rebanho do Senhor. Então vamos ler. Capítulo 2, versos... Desliga isso aqui para mim, por favor, Cido. Capítulo 2, versos do 1 a 9, e depois vamos orar. Diz assim: E agora esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Por causa de vocês, eu destruirei a sua descendência. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas e lançarei vocês fora como excrementos. Então vocês saberão que fui eu que lhes fiz esta advertência para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca, e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e desviou muitos do pecado. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado mais uma vez por estarmos reunidos aqui em nome de Jesus, para prestarmos nosso culto ao Senhor, nossa adoração, meditarmos na Tua palavra, ó Deus, orarmos uns pelos outros. Ajuda-nos a valorizar muito este tempo aqui. Temos gratidão por podermos estar diante de Ti, prestando o nosso culto, que possamos estar desejosos de ouvir a Tua palavra, ó Deus, e crescer um pouco mais no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Assim eu te peço, ó Pai, no nome santo do Teu Filho. Amém. Muito bem, nós vamos provavelmente hoje, e eu não sei se mais uma ou duas quartas-feiras, eu acho que mais uma quarta-feira ainda tratar esse mesmo texto. Vai ficar muito extenso da gente completar tudo que esse texto nos serve. Mas vamos iniciar. O que nós sabemos é que no Antigo Testamento, os sacerdotes eram aquela liderança espiritual que Deus estabeleceu sobre o seu povo. Era assim a condição do líder espiritual no Antigo Testamento. Era o sacerdote que Deus levantava para levar a oferta do povo até o altar de sacrifício, a entrar no Santo dos Santos e suplicar pelo povo. Aí depois vemos que na era da igreja, Jesus substitui o sacerdócio levítico, sendo ele mesmo não somente o sacrifício, mas também o sacerdote. Vemos isso em Hebreus. Aí Deus agora, na nossa realidade, Ele confia a liderança da igreja local, aqueles que Ele chama soberanamente, dentro dos critérios estabelecidos por Paulo a Timóteo, a Tito, para pastorearem o seu rebanho. E entre esses, mais especificamente, vão existir aqueles que são chamados para pregar e ensinar
conforme vemos lá em 1 Timóteo capítulo 5, verso 17. Aí depois esse mesmo grupo, lá em Efésios capítulo 4, versos 11 e 12, vemos que são aqueles chamados de pastores mestres. É o que pastoreia e ensina. Tem aquela responsabilidade mais específica de preparar os crentes para a adoração, o serviço e a capacitação para ministério pessoal de muitos desses. E é bem esse o trabalho que os sacerdotes deveriam estar fazendo nos dias de Malaquias. É esse o tipo de trabalho que eles deveriam estar desempenhando. E não estão, pelo que nós vimos aqui nesse duríssimo texto. Duríssimo texto. Talvez um dos mais duros no que diz respeito a exortações quanto ao trabalho daquele que Deus chama para pastorear o seu rebanho. Vamos ver então algumas características desse líder espiritual. Como que o líder espiritual, como que aquele que cuida do rebanho do Senhor, como ele deve honrar o Senhor? Porque aqui nós estamos lidando com um contexto de desonra. Os sacerdotes estão sendo severamente repreendidos, porque sabiam o que deviam fazer e desonravam a Deus com desobediência deliberada, fazendo o que queriam. Ou fazendo aquilo que, como já vimos no contexto anterior do capítulo 1, sabiam o que fazer, mas estavam dando o resto. Estavam negligentemente fazendo o trabalho que Deus lhes capacitou, ou Deus lhes instruiu a fazer. Vamos ver primeiramente que um líder espiritual ele deve honrar a Deus andando com Ele. É isso que nós encontramos logo no verso... Eu vou saltear, nós vamos andar nesse trecho de 1 a 9, hoje e quarta-feira que vem. Tá? E vamos completar todo esse texto, mas de forma ponteada. Vamos saltear os temas. Mas o que nós vemos aqui no verso 6, que eu vou repetir, que diz assim: a verdadeira lei estava na sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele, então, esse padrão de sacerdócio levítico, que eu vou explicar daqui a pouco, diz Malaquias, da parte do Senhor: eles andaram comigo, ou ele andou comigo, em paz e retidão, e desviou muitos do pecado. Então, um líder espiritual ele deve honrar a Deus andando, conforme o texto nos indica. Andando com Deus. Como é que funciona isso? Eu creio que uma exigência principal para um pastor que ensina, em Efésios é chamado como pastor mestre, não é exatamente ele ser um comunicador habilidoso. Não vemos essa exigência nas Escrituras para aquele que pastoreia e ensina. Mas, sem dúvida alguma, nós vemos uma necessidade de que aquele que pastoreia e ensina seja um homem que tem profunda intimidade com o Senhor. Que ele ande nesse vínculo de comprometimento com Deus profundo e visível. Aqui Deus, obviamente, ele está contrastando os sacerdotes lá dos dias de Malaquias com aqueles sacerdotes que do verso 4, aliança com Levi, que eu vou explicar daqui a pouco, eles haviam andado com ele em paz e retidão. E esses dos dias aqui de Malaquias estavam completamente independentes, sem um compromisso de andar com Deus, mas fazendo o papel que deveria ser feito num vínculo de profunda intimidade com Deus, não de autonomia de Deus. Vamos ver alguns aspectos desse andar com Deus. Andar com Deus implica em uma estreita comunhão com Ele. Então, aqui que eu quero entrar no detalhe do verso 4, quando Malaquias menciona a aliança de Deus com Levi, ele não está se referindo ao homem Levi, mas sim toda aquela linhagem sacerdotal que vem da tribo de Levi. Todos aqueles que Deus usou no contexto da adoração e do culto no templo. Encontramos bastante referência a isso em Números capítulo 1.
Há uma enorme diferença, irmãos, entre uma pessoa ou um líder espiritual religioso, uma pessoa que mantém todos os tipos de regrinhas e rituais ao pé da letra, e um homem que anda em estreita comunhão com Deus. Se nós lembrarmos das pessoas que andaram com Deus no Antigo Testamento, é uma listinha interessante. Encontramos Enoque, que foi tão íntimo do Senhor que foi andar com Deus. Encontramos Noé, um homem que andou com o Senhor. E mais adiante, numa situação semelhante, não tão objetiva quanto Enoque e Noé, mas encontramos Abraão. Então são pessoas que tiveram um vínculo de relacionamento, não que não foram pecadores, mas que tiveram um relacionamento tão estreito com Deus, que o próprio Deus chega a mencionar que eles andaram com Ele. Andar com o Senhor, então, não é uma prática sistemática de rituais religiosos, de doutrinas humanas, de regrinhas terrenas, mas é um nível de comprometimento, de obediência, de temor ao Senhor, de envolvimento prático com as verdades reveladas por Deus na sua palavra, que é público e notório. O comprometimento desse líder espiritual com o Senhor e esse andar com Deus é uma evidência natural de um compromisso íntimo profundo. Mas andar com Deus também produz uma crescente reverência e um grande temor naquele que tem esse nível de relacionamento com o Senhor. Abrindo apenas um parênteses aqui, nós estamos falando aqui de pastores, de lideranças. A exortação de Deus aqui é para os sacerdotes. Aí você pode pensar, pastor, o que isso tem a ver comigo? Não brinque com isso. Eu estou olhando para alguns potenciais pastores aqui. Os dois me olhando tortos aqui. Ó. Eu creio que a gente não somente pode estar servindo ao Senhor na posição digna e honrosa do pastoreio, mas como lideranças em todos os aspectos. De adolescentes, de jovens, de adultos, juniores, professores de escola dominical. Não é menor a responsabilidade de andar com Deus de qualquer um dessas áreas aqui mencionadas, desde o pastoreio até a classe do maternal. Se não tivermos um testemunho fiel de um relacionamento íntimo com Deus, não estamos aptos para servir. Na obra de Cristo, na ministração da palavra de Deus, seja qual for a faixa etária que a gente alcança, ou o tamanho do grupo que a gente alcança. Ou alcance. Então ninguém está fora dessa realidade ou desta exortação. Então andar com Deus, esse andar com Deus deve produzir um temor ao Senhor crescente, um nível de reverência, de compreensão da dignidade de Deus e do alto privilégio que eu tenho como pecador perdoado, redimido, poder relacionar-me com esse Deus santo que me atraiu para Ele mesmo, mandando Cristo morrer pelo meu pecado. Isso é uma bênção tão grande que deve gerar, sem dúvida alguma, uma postura de profundo temor e reverência consciente, reverência fruto de gratidão. O verso 5 diz assim, diz que Deus fez uma aliança de vida e paz com esses sacerdotes da tribo de Levi, os levitas, que na verdade lhe dei para que me temesse. Ele, ou aquela descendência de Levi, me temeu e tremeu diante do meu nome. Nós vivemos dias onde os líderes eles dão tanta ênfase ao amor de Deus, que é maravilhoso, é inexplicável. Mas os líderes, muitos dos líderes, eu acredito lá dos dias de Malaquias, como agora, dão tanta ênfase ao amor de Deus, tentando transformar Deus no vovô legal do céu, que quebra o galho de todo mundo, que deixam de relacionar duas coisas que vão andar sempre juntas. Amor a Deus e temor ao Senhor são inseparáveis. Mas quando eu prego o amor de Deus em detrimento do temor ao Senhor, que me leva a uma obediência incondicional àquilo que eu creio,
E quando identifico que desobedeço, ou estou desobedecendo, isso me entristece. Gera pesar no meu coração até eu confessar isso como pecado e Deus então me conduzir ao arrependimento e à consolação e de novo à gratidão e o temor ao Senhor, que me leva à vigilância e à vida santificada. Amor de Deus em detrimento de temor ao Senhor é uma proposta oportunista e antibíblica, porque essas coisas andam altamente juntas. Esse tipo de amor, tem problema, tranquilo. Esse tipo de amor que as pessoas acabam pregando como de Deus, desatrelado do temor ao Senhor, é uma proposta antibíblica de amor. Porque quando amamos a Deus é porque fomos amados por Deus. E fomos amados por Deus como? Com Deus pagando nossa pizza? Ou com Deus mandando Jesus morrer por nós, pecadores, que não merecíamos o que recebemos, mas recebemos? Então é esse o nível de amor que faz com que eu volte o meu coração para Deus. É aquele amor do padrão de 1 Coríntios 13. É o amor que não busca seus próprios interesses. Então qualquer tipo de amor que foge destas realidades que movimentam o nosso relacionamento com Deus, ele é antibíblico e oportunista, porque não gera um temor ao Senhor. E nós estamos cheios disso em nossos dias. Só para ilustrar, Provérbios capítulo 9, verso 10 diz assim, todos conhecemos esse texto, o temor do Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria. É o começo de tudo. E o conhecimento do santo é prudência, ou entendimento. Aí o Provérbios ainda 23, 17 diz, não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Então a Bíblia ela nos conduz, eu poderia ter mais uma lista de uns 15 versículos que dão a ênfase à realidade da necessidade de não deixarmos de compreender em um momento, um segundo da nossa vida, a grandeza do amor de Deus, mas isso gerar um profundo temor ao Senhor que gera serviço e gratidão, gera santificação. Amor sem temor ao Senhor é utilitário, é um relacionamento oportunista, igrejeiro e não evangélico. Mas andar com Deus também nos leva a ouvi-lo. E porque o ouvimos, o honramos. Sempre. No verso 2, vemos que Deus exorta os sacerdotes a honrá-lo. Diz assim, se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, verso 2 na sua Bíblia, não está no slide. Lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honrarão ou não me honraram de coração. Vamos ver essa segunda parte mais para frente, no nosso trabalho aqui. Mas agora eu quero me deter nessa primeira parte do texto. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome. Como nós vimos semana passada, aqueles sacerdotes estavam desonrando, desprezando a Deus. Estavam levando as ofertas ao altar, mas cordeiros roubados, coxos, manchados, doentes, o resto. Lembram disso? Ofereciam oferta desonrosa ao Senhor e Deus diz, eu não recebo isso. É melhor que vocês fechem a porta do templo do que me apresentar esse tipo de coisa, porque eu não aceitarei. É o que vimos semana passada. Agora nós vemos a palavra ouvir, o verbo ouvir. Na Bíblia, essa expressão, esse verbo é muito associado à ideia de obedecer. Ouvir no sentido de acatar, receber e obedecer. Mas aqui no nosso texto, essa ideia permanece um pouco, mas está junto a essa ideia um alerta
para o fato de que nós não vamos obedecer a Deus sem que a gente primeiro ouça a palavra de Deus. Pare para ouvir. E eu acho isso muito interessante, esses detalhes que Deus permite que a gente pegue no texto. Vocês já perceberam que nós somos capazes de ficar olhando para mim aqui, eu te perguntar o que eu falei e você não dizer uma palavra? Vocês já perceberam como isso é possível? Eu já. Isso às vezes me frustra muito. Eu acho que é bem isso que Deus está dizendo. Sacerdotes, vocês têm ouvido. O profeta Malaquias tem ministrado da minha parte. Vocês conhecem a lei, conhecem meus mandamentos, mas vocês estão se comportando como se vocês fossem surdos. Como é que vocês querem obedecer uma coisa que vocês não ouvem? Não param para ouvir? Vocês acham mesmo que o mero ritual de ir à igreja, de fazer os sacrifícios mal feitos que vocês têm feito, vai resolver o problema de pecado de vocês diante de mim? Um Deus santo que não aceita resto? É isso que Deus está falando aqui. Vocês precisam parar para ouvir. E é o que ele diz: se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar seu nome, depois vem então todos os juízos, toda a disciplina, vamos dizer melhor. Nós somos advertidos. Jesus, no Novo Testamento, em Lucas, capítulo 8, e uma série, Apocalipse, um monte de vezes, e uma série de advertências em todo o Novo Testamento, que essa expressão é repetida. No verso 8 e no verso 18 do capítulo 8, nós vemos assim, Jesus diz: aquele que tem ouvidos para ouvir. Quantas vezes nós já lemos isso? Por quê? Porque tem muita gente que tem ouvido, tem orelha para pendurar brinco. E aqui eu posso usar ele, tem tanto homem botando brinco, né? Apesar de eu achar isso muito estranho. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí depois no verso 18, Jesus diz: considerem atentamente como vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo, Jesus diz no verso 18 do capítulo 8 de Lucas. Preocupação de que aquilo que está sendo ministrado da parte de Deus, pela boca do próprio Senhor Jesus, Jesus diz: olha, não me olhem com esta cara, mas ouçam o que eu estou falando. Nosso pecado, nossos interesses estranhos. Você vê, estranho por quê? Porque a gente sai de casa, depois de um dia de trabalho, para vir às 8 horas da noite na igreja, para sentar aqui e ficar olhando para mim. Vocês ouvem minha voz a semana inteira, né? Ou pelo menos sempre que a gente está junto. Vai ouvir o pastor Elcio de novo? É uma coisa, no mínimo, estranha. Se isso não for movido por Deus, por temor ao Senhor, e termos a compreensão de que eu tenho ouvido para ouvir o que o Senhor está dizendo pela sua palavra, é um interesse estranho. Vir para cá sem a atenção devida, o desejo de ouvir do Senhor o que Ele tem para nós, é uma coisa estranha. Só o nosso pecado pode nos levar a ignorar as advertências bíblicas. Só uma mente completamente distraída, desinteressada ou talvez negligente às realidades que envolvem o dano que o pecado causa na vida da gente. Para a gente não parar e perceber que o Senhor carinhosamente nos exorta, nos adverte, nos encoraja pela sua palavra, para que nós possamos ser melhores para Ele. E, consequentemente, nós vamos desfrutar de dias melhores na nossa vida. Só o pecado pode nos convencer a esse tipo de desprezo ou negligência à palavra de Deus, às advertências bíblicas, nos fazendo querer fazer aquilo que sabemos que não devemos. Mesmo que aquilo acabe em dor e tristeza, eu acabo fazendo aquilo que eu ignorei das advertências bíblicas que eu já ouvi.
Porque simplesmente eu ignorei. Eu ouvi com displicência, com negligência. Meus ouvidos estavam lá, mas a minha mente estava na China. Na melhor das hipóteses, né? É assim que a gente peca, irmãos. É assim que os sacerdotes estavam agindo nos dias de Malaquias e foram severamente disciplinados. É assim que muitos líderes estão fazendo hoje. Entretendo e não pastoreando e ensinando, como aqueles sacerdotes vinham fazendo. E daí, obviamente, se pouco tem quem fale, muito menos quem ouça as advertências que vêm da parte do Senhor. E depois pecam loucamente, fazendo o que sabem que não deviam fazer, mas não tem consistência, não tem substância. Aquilo que eu até ouvi claramente, mas ficou em alguma nuvem do imaginário lá na minha cabeça, alguma lembrança distante, não suficiente para gerar quebrantamento e capacitação espiritual para fazer a vontade de Deus e não a do meu coração. O fato é que aqueles que conduzem o rebanho do Senhor, essas pessoas devem estar plenamente firmadas em sua palavra, firmadas em aplicar corretamente a palavra do Senhor. Primeiramente o seu próprio coração. Não sei a quem eu falava esses dias com o Jean, seminarista. A gente estava conversando sobre a mensagem que ele pregou lá em Estiva. E, como eu já falei para muitos outros jovens que pude estar ajudando no ministério, que a palavra de Deus, se não falar em primeiro lugar para você, você não tem o que dizer para os outros. Todos vocês já ouviram isso, que já passaram por mim aí, em qualquer situação de discipulado, que vão pregar em algum lugar, que vão dar aula em EBD, esses pastores que já passaram, os que estão aí em treinamento hoje ainda. Se a palavra de Deus ela não for prática, aplicável e vivenciada no nosso dia a dia, pouca diferença vai fazer no coração do outro, se aquilo não fez diferença ainda no seu coração. Na verdade, dar ouvidos à palavra de Deus, ouvir, a ideia de ouvir, considerar e praticar, pôr em prática aquilo que você recebeu do Senhor, isso já é honrar. Isso já é honrar o Senhor. O contrário é verdadeiro. Não sei se vocês prestaram atenção na leitura, mas o profeta Malaquias ele repete 4 vezes o título O Senhor dos Exércitos, nesse trecho dos versos 1 a 9. Ele se refere a Deus como o Senhor dos Exércitos, nos versos 2, 4, 7 e 8. É claro que os sacerdotes perderam de vista de que eles estavam na posição de falar da parte do Deus soberano, Senhor do universo. Perderam de vista isso. Na verdade, em nossos dias não é nada diferente. Porque muitas vezes as pessoas que estão como ouvintes desejam que o pastor fale coisas que as mantêm animadas e entretidas e não encorajadas a viver uma vida santificada. E tanto esse grupo quanto o líder espiritual, o pastor, ele acaba vendo que esse método ele funciona mais do que levar a igreja a uma vida piedosa, quebrantada, santificada. Não funciona tanto quanto mantê-los animados, felizes com o ambiente e não infelizes com o seu pecado.
que o líder acaba esquecendo que ele está ali em nome do Senhor dos Exércitos. Ele esquece desse detalhe. Do Criador soberano e Senhor do universo. Esse é um dos motivos pelo qual a nossa oração muitas vezes é aquela coisinha meia boca que a gente faz apenas para trazer um certo alívio de consciência religiosa ou meramente purgativa, e não um momento de quebrantamento e de reconhecimento, de dependência do Senhor, que é o que deveria ser a nossa oração quando oramos ao Senhor soberano do universo, o Deus Senhor dos exércitos. Não é à toa que Malaquias cita 4 vezes nos versos de 1 a 9 que esses que os sacerdotes estão tratando de qualquer jeito é nada menos do que o Senhor dos exércitos. Irmãos, nossas vidas, aquilo que nós ensinamos, seja na condição de professores, pai, mãe, em casa com seu filho, pastores, tudo que nós fazemos na obra do Senhor deve honrar o Senhor. A ideia aqui é honrar tudo o que Ele é. Às vezes honrar o Senhor fica uma frase assim muito mecânica que a gente já está acostumado a ouvir. Mas pense então pelo lado mais líquido da coisa. Honre a Deus por tudo o que Ele é. O que Deus é? Amoroso, paciente, salvador, perdoador, justo, santo, rei, pai. São tantas coisas que Deus é e assim mesmo permitiu que nós nos aproximássemos dele, arrependidos mediante a obra de Cristo na cruz, nos reconciliou com ele mesmo, mesmo sendo soberano Senhor, Criador do universo, o Senhor dos exércitos, ainda assim, ele se aproxima de nós de forma tão carinhosa, tão paciente, tão misericordiosa através da obra de Cristo. Devemos ter muito zelo para não fazer nada que possa desonrar o nosso tão amoroso, santo e justo Salvador. Vou parar aqui. Semana que vem a gente continua. Mas eu queria muito que nós estivéssemos orando. Hoje eu tive uma notícia, mais uma notícia, de mais um pastor que se suicidou. Uma igreja em Ipatinga. E está um troço estranho isso. A vida pastoral, quando é levada a sério, ela é uma bênção maravilhosa, é uma honra ser pastor, respondendo então a um chamado do Senhor, mas é um desafio muito grande. Porque tem uma série de situações maravilhosas e outras muito difíceis. E o fato é que, estranhamente, tem havido uma sequência de pastores se suicidando. Essa semana perdemos também um homem muito temente a Deus, não se suicidou não, morreu de câncer. Pastor Paulo Solonca. Um homem temente a Deus. Dois pontos distintos, até porque eu já soube que esse pastor de Ipatinga era um homem piedoso. Um colega meu, uns 2, 3 anos, 2, 3 turmas antes da minha no seminário, um ano atrás já, Paulo, aquele rapaz, esqueci o nome dele. Qual é o nome dele? Oi? Final do ano passado, né? Também foi para a igreja, voltou, foi para a área da casa, fechou a porta. Quando a esposa foi abrir com um filho pequeno, estava ele pendurado numa corda para o pescoço. O fato é, meus irmãos, que nós precisamos orar pelos nossos pastores. Vocês fazem isso?
Nós precisamos orar pelos nossos pastores. Nós precisamos orar pelos professores de escola dominical. Nós precisamos orar por esses meninos aqui. Eu acredito que eu tenho pastores aqui sentados, adolescentes, jovens. Deus, no tempo devido, vai despertá-los. Estamos chegando em dias que cada vez vai ser mais difícil. Estão entrando em extinção os pastores que realmente respondem dignamente ao chamado do Senhor. Pregam e ensinam a palavra de Deus dignamente. Requer de nós um profundo compromisso de oração, uma responsabilidade pessoal nossa de não sermos aqueles que vão à igreja para serem entretidos, mas que nós vamos à igreja para ser alimentados, como o rebanho do Senhor, porque nós precisamos do Senhor, da palavra de Deus, e não apenas me sentir animado porque as pessoas são legais, porque tem atividades, porque tem envolvimentos que me deixam animados. Isso é legal. Mas o lugar disso tem que estar bem definido. É o segundo, terceiro, quarto lugar nas minhas prioridades. Porque o primeiro é adorar. O segundo é servir. As demais coisas são naturais. Nossa comunhão, nossa convivência, um ambiente bacana, agradável. Mas se essa ordem está mexida, é porque ou a palavra não está sendo pregada e o pastor perdeu o rumo, porque a igreja está ficando cheia, sem precisar confrontar ninguém, vai cauterizando. Vai cauterizando. E eu acabo falando tudo que vai manter todo mundo animado e vindo à igreja, mas distantes daquilo que é fundamental para que possamos estar vivendo uma vida santificada, conformada à imagem de Cristo, como vemos lá em Romanos 8. Né? Vamos ficar de pé, vamos orar. Semana que vem a gente pega daqui. Pai querido, muitíssimo obrigado, mais uma vez, porque o Senhor nos mostra, pela Tua palavra, ó Deus, o que o Senhor espera de nós como crentes, salvos por Jesus Cristo, habitados pelo Teu Espírito Santo. Temos a Tua palavra, ó Deus, por isso devemos responder a isso dignamente. Seja qual for a nossa posição, ó Deus, pais, mães, professores, pastores, precisamos honrá-lo, ouvindo a Tua palavra e Te obedecendo. Ajuda-nos nisso. Possamos ser homens e mulheres que andam com o Senhor, porque têm um profundo relacionamento contigo e com a Tua palavra. Isso é que nos faz ter este relacionamento de obediência, de temor, de gratidão, de serviço. Ajuda-nos, Pai, a não estarmos entre esse grupo, ó Pai, como aqueles sacerdotes lá dos dias de Malaquias, ó Deus. Que não tenhamos, ó Pai, nem sequer a intenção de maquiar a nossa adoração. Que não seja a aparência, ó Deus, não é isso que resolve o nosso problema, mas um coração quebrantado, contrito, que Te serve, que Te ama, que Te obedece. Esse sim, essa é a pessoa que faz diferença. Ajuda-nos, Deus, a Te servir assim. Assim eu Te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, vamos orar.